Olá, pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Se inscreva aí no canal, ative as notificações, participe nos comentários, dê também a sua opinião. Pois é, vamos falar do Vila Nova, que está vindo de duas derrotas seguidas. Uma gerou uma desclassificação e a outra está praticamente gerando outra desclassificação. Vila Nova foi desclassificado no Campeonato Goiano, na fase quartas de final, perdeu para o Jaraguá fora de casa pelo placar de 1-0. E perdeu o primeiro jogo da semifinal da Copa Verde para o Brasiliense em casa, pelo placar de 2-0. E o Vila Nova, ele vinha numa sequência muito boa. Conquista do acesso, do Campeonato Brasileiro da Série C, classificação na Copa Verde em cima do Cuiabá. E de uma hora para outra, o time desmoronou. E até para comentar isso aqui, deixa eu colocar junto aqui as imagens do último jogo, Vila Nova e Brasiliense, em que o Vila acabou perdendo pelo placar de 2-0. E vocês vão notar aí, pelos melhores momentos, que o Vila Nova teve uma atuação muito longe daquilo que o torcedor estava acostumado a ver nas últimas partidas. Um time muito distante, um time que teve que fazer várias alterações no decorrer do jogo. O Márcio Fernandes estava tentando consertar a equipe e acabou não conseguindo. E a equipe do Brasiliense acabou vencendo por 2-0. Vocês viram aí os dois gols do jogo. Depois da partida, o Márcio Fernandes disse que o Vila Nova está muito cansado, mentalmente e fisicamente esgotado por causa da sequência de jogos importantes. Segundo ele, umas 14 decisões. O presidente do clube, Hugo Jorge Bravo, reiterou o que o treinador disse e até assumiu a culpa. Falou, a culpa é minha porque eu falei para ir com força máxima e ele queria dar uma mesclada. Vamos lá, com calma. Eu acredito que exista sim o desgaste, mas isso não pode ser o discurso da derrota. Essa não pode ser a desculpa. Até porque ela não é, na minha opinião, o principal fator. O desgaste não é o principal fator por essas duas derrotas. O time esteve disperso. O time jogou mal. E do outro lado, duas equipes que mereceram os resultados. O desgaste, ele não é uma verdade absoluta, por quê? Essas decisões na Série C eram só no final de semana, não tinha jogo no meio de semana. Então o Vila Nova tinha tempo para recuperação. Quando veio a sequência mais forte ultimamente, com o Campeonato Goiano, com Copa Verde, com Série C, vale lembrar que o Vila Nova usou um time alternativo contra o Palmas, não precisou fazer muito esforço contra o Goiânia, no Campeonato Goiano, time alternativo contra o Craque, aí depois, jogo perto de Goiânia, Jaraguá, jogo em Goiânia com Cuiabá, jogo em Goiânia com o Brasiliense. E tem outra, o Vila Nova utilizando alguns jogadores que não estavam nessa sequência de 14 jogos, de 14 decisões, como disse o treinador e como disse o presidente. Vamos com calma, porque pelas declarações do treinador e do presidente, dá a impressão de que os jogadores do Vila Nova estão jogando dia e noite sem descansar. Não é bem assim. Tem muitas alterações no time no decorrer desse período. Por exemplo, o Nilson Júnior está descansado. O Pedro Bambu, até dia desse, era reserva. Como é que você pode falar de uma sequência assim? O William Formiga, o lateral, que perdeu um gol imperdível, né? Um gol que não poderia ter perdido, cara a cara com o goleiro, com o Jaraguá. Aquele negócio inacreditável, Futebol Clube. Ele até pouco tempo era reserva,
Como é que ele está numa sequência tão pesada assim? E outros jogadores que começaram a chegar na equipe, o Calil, o João Pedro, que é menino, que estava no time do Aspirantes, o Éder, que estava no Aspirantes. Então, o Vila Nova ele andou dando uma modificada em algumas peças. E jogadores que estão numa carga menor, no número, numa minutagem muito menor em relação a outros jogadores. Então, eu acredito que o Vila Nova ele não pode utilizar isso como argumento. E o que faltou? Faltou concentração nesses jogos. Para mim, o time entrou contra o Jaraguá com excesso de confiança e com certa displicência. Aconteceu, em parte do jogo, principalmente no início, o mesmo, na minha opinião, contra a equipe do Brasiliense, e encontrou uma equipe qualificada do outro lado. Porque nós temos a mania de desqualificar os adversários dos times locais, achando que o time local é a última Coca-Cola do deserto, que a gente só perde quando o outro time, a gente só perde quando o time nosso está cansado, ou está com salário atrasado, ou brigou com o treinador, nunca perde. Então, a gente tem que reconhecer que do outro lado também tem uma equipe qualificada com jogadores qualificados. Se Jefferson Maranhão, que fez o gol, não é bobo, não. O Zotti foi campeão no Vila, é um meio habilidoso. E o Zé Love jogou no Santos, jogou em grandes equipes do futebol brasileiro. As pessoas ficam pensando que ele está com 50 anos, ele está com 33. Ele ainda tem muita bola para jogar, ele tem muita qualidade, ele está jogando como meia. O passe dele é diferenciado. E o Vila Nova se preparou adequadamente para enfrentar o Brasiliense, estudou o adversário, se preparou, respeitou o adversário, ou achou que seria moleza, como achou que seria contra a equipe do Jaraguá? Então, o Vila Nova não pode ficar tentando justificar e usando essa muleta de que o time estava cansado para justificar a desclassificação contra o Jaraguá e a quase desclassificação contra o Brasiliense.